aí você vai, não, o Arrascaeta tá fora, mas aí você tem o Carrascal, que também é um cara que vem sendo importante. Enfim, o Flamengo tem muita opção, muita opção. Vai ser um duelo duro contra o Cruzeiro? Com toda certeza, porque jogar contra o Cruzeiro é muito difícil. Mas é um time a ser batido, sem sombra de dúvida. Eu manteria o mesmo time com a mesma característica de jogo que teve no jogo de quarta-feira, porque, repito, se o Flamengo vence o jogo, empata em número de pontos com o Palmeiras momentaneamente, de sábado para domingo, com um jogo a menos, e joga uma pressão gigantesca para domingo. Um Palmeiras que não vem desempenhando muito bem. Então, assim, eu, Ramon, se fosse o técnico. Fala comigo, Rubro-Negro, galera. Hoje aí nós temos um jogo pelo Campeonato Brasileiro, novamente contra o Cruzeiro, sabe que já tá virando freguesia. Por dar uma olhadinha no que o pessoal do Troca de Passe falou sobre isso, falaram aí sobre o jogo de hoje à noite, logo mais às 20h30, entre Mengão e Cruzeiro. São da Sport TV, do programa Troca de Passe. Aqui na descrição tá o link da GE TV, isso aqui tá disponível no Globoplay por assinatura. Vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, acionando o sino pra não perder nenhum videozinho top com esse aqui, hypando o vídeo para o maior número possível de rubro-negros e também cruzeirenses, por que não, assistir esse conteúdo mais longas, partiu para ele, que tá muito top. Fica até o final para não perder nenhum trechinho importante do vídeo e partiu pro conteúdo. Vamos começar falando desse jogo entre Cruzeiro e Flamengo. Vocês acham que a gente pode ver alguma coisa de diferente do que nós tivemos nos duelos da Libertadores? Muda um pouquinho a característica de jogo. O que vocês esperam desse jogo no Mineirão, jogo no sábado entre Cruzeiro e Flamengo? Quando a gente fala de Libertadores, é natural que a gente sempre destaque aqui um pouco da cautela, né? Principalmente nas primeiras partidas. Acho que, por ser um campeonato brasileiro, talvez os times joguem com um pouco mais de liberdade. Eu não falo liberdade no sentido ruim, como se fosse qualquer tipo de indisciplina, né? Ou descompromisso tático. Não. Eu consigo ver os times talvez até um pouco mais propositivos, com menos medo do que num duelo de Libertadores, né? No caso, em 2 duelos de Libertadores. A gente está vendo aí a provável escalação do Flamengo e o Leonardo Jardim, logo após ali, né, a classificação, na entrevista coletiva, ele já fala que deve continuar com esse rodízio, né? Não com essas palavras, mas com as oportunidades para o elenco inteiro. O Jardim tem esse luxo de ter um elenco muito capacitado, né? Pode mexer as peças e a qualidade do jogo, do esquema tático, técnica também, né? Se mantém em altíssimo nível. E aí a gente pode ver um Flamengo um pouquinho diferente, né? Tanto que nessa provável escalação aqui, nós já não estamos colocando o Arrascaeta, né, como titular. O Arrascaeta vem de uma sequência de jogos, né? Então, nesse momento, a gente imagina que lá na frente, por exemplo, o Carrascal deva ser titular ao lado do Plata, com o Luiz Araújo e Samuel Lino, o Varela voltando aqui na lateral direita, e lá na frente, Pedro e Bruno Henrique. O Pedro, gente, o Paquetá foi reserva, né? Começou na reserva no jogo da Libertadores. Deve voltar agora como titular no Mineirão. Muda muito pouco, né? Principalmente quando a gente fala em capacidade desse time, muda muito pouco, né? Assim, é um elenco recheado, né? A gente sempre fala isso, não é novidade pra ninguém. Talvez um dos melhores elencos do continente. Muitas opções, tem o Leonardo Jardim. Tem, talvez, uma pressão um pouquinho menor, comparado ao jogo da semana, com toda certeza, porque, repito, é um jogo de Campeonato Brasileiro. Mas tem muita opção boa, né? Não vai entrar o Bruno Henrique, não vai jogar o Pedro, vai jogar o Bruno Henrique. Pô, mesmo se encaminhando para um final de carreira, é um cara que vem entregando, continua entregando um bom futebol, continua entregando bons números. E aí você vai, não, o Arrascaeta tá fora, mas aí você tem o Carrascal, que também é um cara que vem sendo importante. Enfim, o Flamengo tem muita opção, muita opção. Vai ser um duelo duro contra o Cruzeiro? Com toda certeza, porque jogar contra o Cruzeiro é muito difícil. Mas é um time a ser batido, sem sombra de dúvida. Mas, Ramon, o Flamengo não tem a Copa do Brasil na semana que vem, né? Isso é muito diferente nesse duelo, né? Assim, e pela pontuação. O Flamengo, caso vença o jogo amanhã, coloca uma pressão absurda em cima do Palmeiras, que joga no domingo. E justamente, eu vou entrar nesse ponto. O Flamengo não tem um jogo no meio de semana. Pode, né, colocar, não seria arriscar, né? Usar os jogadores que jogaram na quarta-feira, mantendo o mesmo padrão, mantendo a confiança, mantendo o time titular para jogar no final de semana contra um time que aí, falando um pouco do outro lado, deve ter um time mesclado porque tem um clássico numa terça-feira. Não é um simples jogo de Copa do Brasil. É um clássico. É clássico. Um jogo eliminatório em si já te dá uma certa, você já começa a pensar, né? Como o Flamengo não tem um jogo eliminatório,
tá vindo de uma sequência muito boa, né? Aliando o resultado a desempenho, não tem, na minha opinião, por que tirar algum jogador caso não tenha alguma coisa física por parte da fisiologia, fisioterapia, preparação para esse jogo. Eu manteria o mesmo time com a mesma característica de jogo que teve no jogo de quarta-feira, porque, repito, se o Flamengo vence o jogo, empata em número de pontos com o Palmeiras momentaneamente, de sábado para domingo, com um jogo a menos, e joga uma pressão gigantesca para domingo. Um Palmeiras que não vem desempenhando muito bem. Então, assim, eu, Ramon, se fosse o técnico, conversaria, né? Uma reunião com todo mundo pode jogar? Repito o time. A não ser que tenha alguma coisa ou outra, aí você consegue poupar. Por exemplo, Varela e Emerson Royal, né? Pô, Varela, né? O Léo Pereira já não vai. Entregam muito os dois. Entregam muito, exatamente. O elenco do Flamengo é fardo. Paquetá pode jogar de 10, pode ser um meio aberto pela direita, pode fazer um segundo volante. No decorrer do jogo, vai, não vai. pode, né, assumir funções diferentes. Você pode precisar também do Arrascaeta, que já sofreu algumas lesões durante a temporada. Você não precisa, nesse momento, exigir dele. Por exemplo, Pedro e Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique começou o jogo da ida, certo? Sim. No primeiro jogo. Às vezes ele quer adotar uma estratégia da mesma, de ter um jogador mais veloz para atacar a profundidade, entendendo o que o Cruzeiro pode fazer no Mineirão. Começa com o Bruno Henrique. O Pedro para entrar no segundo tempo. O jogo não se desenhou. Ou quer uma estratégia de ter um pivô que vai atrair, como ele fez no jogo de quarta-feira, atrai o zagueiro para a infiltração dos pontas. Começa com o Pedro. Então, assim, ele tem a possibilidade de ter estratégias a depender do que ele está pensando para o jogo. Então, acho que depende muito da condição física, da recuperação dos jogadores e entender o cenário para o Léo Jardim colocar em campo. Mas tem que ir com a força máxima porque ele precisa vencer o jogo. Você falou sobre esse momento positivo que o Flamengo tá vivendo nesse momento. Certamente, depois da Copa do Mundo, é um outro Flamengo, né, que já diminuiu aquela diferença para o Palmeiras, classificação em cima do Cruzeiro. E a gente tem aqui os próximos jogos, né, como serão importantes também essa caminhada do Flamengo nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Vai ser aqui no nosso telão ou teremos em tela cheia? Telão, maravilha. Aqui, ó, o Brasileirão, o jogo amanhã, né? O Flamengo visitando o Cruzeiro mais uma vez em Belo Horizonte. Aí tem clássico contra o Botafogo, contra o Mirassol, e aí é o jogo importante aqui, ó. Enquanto os times que estão disputando a Copa do Brasil estarão disputando o jogo da volta, né, na Copa do Brasil, a CBF marcou aquele jogo atrasado do Flamengo, que é contra o Mirassol. Quarta rodada do campeonato. Da quarta rodada no Maracanã. Então, na semana que vem, né, já considerando na outra semana, nós já teremos uma maior noção do Campeonato Brasileiro, porque não terá aquela história do Flamengo com um jogo a menos. Então, sem ser na próxima quarta, na outra, né, nós teremos Flamengo e Mirassol na outra semana. Aí o Flamengo joga contra o Remo e contra o Corinthians. Desses jogos aqui, o que vocês conseguem apontar do Flamengo ficar um pouco mais atento? Eu apontaria aqui o jogo contra o Corinthians, por exemplo. Pode estar vivendo um momento com o Memphis já voltando a ter ritmo de bola. Tem o clássico que sempre pega alguma questão, mas é no Maracanã. Todos os jogos podem ter uma história maneira pra gente contar aqui. A gente tá falando de um Cruzeiro e Flamengo que vai ser logo na sequência de outro Cruzeiro e Flamengo, né? De um Flamengo Cruzeiro. Você tem um clássico que sempre mexe com o brilho dos jogadores. E levando em consideração que o Botafogo agora vai focar suas atenções todas no Campeonato Brasileiro, bem como o Mirassol. Exato, um jogo super importante do Flamengo aí, né, já que o Flamengo vai perder aí podemos dizer assim, privilégio de ter um jogo a menos do que o Palmeiras, né, o Flamengo não vai ter mais a chance de caso esse jogo seja decisivo, o Flamengo tá a 2 pontos atrás do Palmeiras, final do campeonato, se o Flamengo ganhar, o Flamengo passa o Palmeiras, não vai ter mais isso, né, se o Palmeiras tropeçar mais uma vez, o Flamengo vai ter a chance aí de ultrapassá-lo, pelo menos aí, 2 pontinhos, 3 pontos, né, já que se o Palmeiras tropeçar, o Flamengo ganhar, o Flamengo empata com o Palmeiras e se torna um líder, caso vença esse jogo atrasado aí, abre uma vantagem de um jogo contra o Palmeiras, então é algo excelente, algo muito bom. Vamos torcer aí para que o Flamengo consiga ganhar esse jogo contra o Cruzeiro hoje à noite e torcer para o Palmeiras tropeçar. É difícil, mas essa temporada vem se mostrando muito satisfatória.
e amigável pro Mengão, já que o Palmeiras tá pipocando e não é de hoje. Só vocês verem a pipocada aí que teve para o Atlético Mineiro, gente. Perdeu pro Fluminense no jogo que o primeiro jogo pós-demissão do Zubeldia, do primeiro jogo aí do técnico interino deles. Então o Palmeiras vem pipocando e muito. Vamos torcer para que isso aconteça novamente e o Flamengo se torne o líder do Campeonato Brasileiro na frente do time do Chorão Abel Ferreira. Mas quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham do jogo de hoje à noite. Mengão é favorito, Mengão não é favorito. Temos desfalques aí, o Léo Pereira nem sequer viajou, então teremos Danilo como titular aí. É provável que o Paquetá comece, que o Carrascal jogue de 10, Luiz Araújo deve vir a campo hoje. O que vocês acham? Deixem nos comentários a sua opinião e a sua provável escalação também. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Ou de praxe, vocês já sabem, para dar aquela força para o nosso canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo e até mais.